Meus amigos, Sport empatou com o São Paulo no Morumbi. Mas é aquele negócio, né? Muitos já estavam preparados com o garfo e a faca para detonar mais uma derrota do Sport e jogar diretamente na cabeça do Careca. Porque isso aí já é de praxe. Que é interessante, quando o Sport tá ganhando, nenhum aparece aqui. Nenhum, quando o Sport tá ganhando. Parece que não gosta, tá ligado, que o Sport ganha. Aí o Sport empata, aí chega aqui e comenta: você defende o Pepa. O que tem a ver defender o Pepa com acreditar no Sport? Eu torcer pro Sport ou eu acreditar no Sport, ser otimista, me faz eu defender o técnico? Ô, meu amigo, porque assim, meu avô, que não tá entre nós mais, ele me ensinou que torcer pro Sport tem que torcer incondicionalmente. Aí eu tenho que condicionar, eu torcer da forma correta, porque o técnico tem que ser do jeito que eu gosto, aí eu não sou assim. Aí tem aquelas falas, né? Vamos ser realistas, você não é realista. Você não é realista. Sou não. Quantas vezes eu falei aqui que o jogo é jogado? Quantas vezes eu falei? A análise que eu fiz do meu pré-jogo, eu falei: Lucas e Oscar são peças imprescindíveis para o Zubeldia. Hoje foi mostrado de que essas peças do São Paulo faziam com que o São Paulo se enfraquecesse. Mas vamos lembrar, antes da notícia da falta desses dois jogadores, o São Paulo estava jogando bola, foi? Aí vem os especialistas aqui falar assim: não, o Sport já está rebaixado. Tá mesmo? Alô, amigos, torcedores do Vitória, gostaram da juventude? Da juventude, da água da juventude vocês tomaram? Tá vendo? O que é que adiantou zombar e zoar com o Sport? Aí, pô, aí pega lá no Alfredo Jaconi, lapada. Adiantou de nada ganhar do Sport. Aí o Sport perdeu pro Altos, perdeu pro Vitória. Aí, pô, começa a zoar, a zombar, falar que o Sport não é time de Série A. E tem uns aqui que falaram que era saco de pancada. Eu vou até comentar depois aqui. Quem é o saco de pancada da Série A que começou já a apanhar? Foi o Sport, foi? Não, não foi. Enfim, meus amigos, o Sport, um ponto precioso diante do São Paulo no Morumbi. O jogo em que o São Paulo teve, primeiro tempo, uma tentativa, né, de conseguir o resultado, teve o pênalti perdido pelo Caleri, que não tem aquele lance do futebol americano que um cara segura a bola de futebol americano, dá uma bicuda para passar por cima da baliza? Pronto. Eu acho que o Caleri estava jogando futebol americano, né? Eu acho que ele estava jogando futebol americano. Mas que bom, Caleri. Muito obrigado. E o Sport depois foi se incorporando no meio campo, né? E a gente vai falar aqui com imagens, né? Mostrando passo a passo ali do jogo. Eu peço aqui para que vocês deixem o like, mas depois da vinheta a gente volta e vamos ver a goleada que o São Paulo não deu no Sport, tá? Porque todo mundo tava achando que ia ser uma goleada, né? Mas não foi, tá? Fica aí, depois da vinheta a gente volta. Bem, meus amigos, voltamos, né? Jander Fute aqui, de volta para falar aqui de Sport 0, São Paulo 0. Um jogo que não teve tanta atratividade, né? Pois o Sport teve uma grande chance no primeiro tempo e outra grande no segundo tempo. E o São Paulo teve duas também grandes chances. Uma no primeiro tempo no pênalti, com 1 minuto de jogo. E a gente vai mostrar os lances aqui, desse lance do pênalti e tal. Não achei que foi pênalti, eu acho que foi uma valorização do jogador de São Paulo, mas o VAR não chamou. Caleri perdeu o pênalti. E aí, no segundo tempo, teve uma bola na trave, né? E foi isso. O São Paulo e o Sport não saíram do zero. Foi a abertura do campeonato. Teve outros jogos, a gente vai mostrar aí a classificação nessa primeira rodada, né? Neste momento, vou até dar uma olhada aqui no jogo do Flamengo, empatando, né, nesse exato momento. Ó, não sei se vocês dão para ver aí, ó. Enfim,
1-1. O gol do Flamengo foi do Léo Pereira. Então, assim, a gente vai ver a classificação. Flamengo dentro de casa empatando com o Internacional. Brasileirão na Série A e todo mundo ali querendo jogar, tá querendo sair pro jogo também. Hoje o Sport não saiu tanto pro jogo, mas o Sport teve uma situação de controle. Enfim, né? O jogo é jogado, como eu disse. Mas vamos lá, deixa o like, tá? Deixa o like, já de antemão aqui, ó. Deixa o like, Pix colaborativo, para que você me ajude, né, a crescer aqui no canal. Já tem um recadinho aí dos patrocinadores, mas a gente vai aqui mostrar, né, como foi esse jogo. Estava, de fato, achando que o Sport ia tomar a goleada, porque perdeu para Altos com um time misto, porque não conseguiu, vamos dizer assim, né, ter uma base de jogo tão sólida durante o início da competição, dos campeonatos, né? Então, calma, o futebol ele é aquela questão de sequência, aquela questão de continuidade. E eu acho que eu não boto a mão no fogo que o Pepa vai ficar, não, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma para analisar os jogos. E esse jogo mostrou para o torcedor que é mais pessimista, que ele tem que ter um pouco mais de cautela nas análises. Eu queria mostrar aqui um primeiro destaque. Um dos grandes destaques do jogo foi esse senhorzinho aqui, ó. Esse cara chamado João Silva. Tá em tela para vocês. O João Silva, ele foi um senhor zagueiro. Cara, ainda tem gente que abre a boca para dizer assim: irmão, o João Silva veio de uma liga mais fraca e não dá muita confiança. Cara, é inacreditável, porque, tipo, veio da Europa. É um jogador que também fez bons campeonatos lá em Portugal e tem uma solidez na forma de jogar. Sendo que a gente tinha que entender que o Sport estava vivendo fase de vários jogos e o desgaste veio. Nesse jogo contra o Retrô, ele foi desgastado. Hoje, ele um pouco mais descansado, porque o Lucas Cunha jogou o último jogo com o Antônio Carlos. Olha a diferença. E olha a zaga que a gente tem, que eu já vi muita gente falando mal do Chico. O Chico parou de ficar dando aquela geifada de bola e começou a trabalhar a bola. Será que aí, quando o Sport teve vamos dizer assim, né, de postura, será que vão dar, vamos dizer assim, méritos pro treinador? Ou ele só serve para ser xingado? E aí a análise é essa aí de vocês. Ah, só xingado. Tudo de ruim que acontece é o treinador. Aí tudo de bom, o treinador tem nada a ver, não. Então tá aí. O João Silva, ele fez uma baita partida hoje, junto com o Chico. Eu acho que o Duqueiroz, olha o Duqueiroz. Lembra da minha análise de Sport Altos? Quem foi o melhor em campo foi quem? Duqueiroz. Ah, mas foi pênalti do Duqueiroz. Não achei pênalti. E detalhe, o pênalti foi mais do Cariús do que do Duqueiroz. Porque o Cariús, até o exato momento, não tá fazendo nenhum jogo bom na temporada. E a gente precisa contratar lateral. Tanto direito como esquerdo. A gente viu hoje, né? O Hereda saiu machucado. O Matheus Alexandre não tá suprindo. Não tá sendo o Matheus Alexandre do Cuiabá. Não tá sendo. Enfim, vamos mostrar agora a escalação. Escalação do Sport, eu já tinha soltado na aba comunidades aqui, né? Do YouTube. E aqui, Kaique França, Hereda, João Silva, Chico, Igor Cariús, Cristian Rivera, Duqueiroz, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Lene Lobato e Pablo. Lembra o que eu falei, acho que depois da eliminação do Sport na Copa do Brasil, eu acho que fez o vídeo depois, eu falei assim, que o Sport deveria jogar com 2 volantes, eu concordo, que muita gente levantou essa bola, joga com 2 volantes, eu acho que é melhor. Eu concordo. Porque o Cristian Rivera não fica tão sobrecarregado e o Duqueiroz, ele jogou muito bem hoje. Assim, dando mais segurança pro Rivera. E outra, o Duqueiroz saindo mais, o Rivera ficando. O Sérgio Oliveira fazendo um jogo muito inteligente, como o Premier falando o jogo inteiro bem do Sérgio Oliveira. Jogador muito inteligente, que tateia mais o campo, que atalha mais o campo. É isso. E é isso que tem que ser. O jogador, de fato, o Sérgio Oliveira tem que jogar um pouco mais à frente, não tem que ficar marcando. Eu vi muita gente querendo que o Sérgio Oliveira marcasse.
muitas vezes, no setor lá atrás, esquecendo que o cara é um cara dinâmico na frente. Então, assim, ele tem que jogar um pouco mais avançado de fato, como um meia. E aí o Sérgio Oliveira junto com o Lucas Lima, sem que aí, infelizmente, vai ter que sobrar alguém, tá? Não dá para jogar Lucas Lima ali. Não dá. Ele não vai jogar bem aberto pela direita. Não vai dar. E aí eu acho que o Lucas Lima hoje, fisicamente, tá cansado. Véio. O cara tá jogando um jogo atrás do outro. E aí eu acho que é tempo pro Pepa pegar o momento que o Lucas Lima tá um pouco mais cansado e testar a questão de um ponta no lugar dele ali. E fazer o time jogar um pouco mais aceso no ataque. O Sport precisa acertar o último passe, mas o Sport teve a oportunidade de fazer o gol. Faltou um ponta ali para ser um desafogo. E quando o Barleta entrou, ele foi o desafogo. Quando o Barleta entrou, ele conseguiu ser aquele cara. Parabéns aí pelo empate do Sport, mas a gente vai trazer aqui as imagens, tá? Mas antes de trazer as imagens, recadinho da Montenegro Cargas e recadinho da Chácara Vale das Pedras. Um abraço aí pro meu amigo Rafael e um abraço também pro Fábio Montenegro aí da Montenegro Cargas e toda a galera da Montenegro Cargas. Link na descrição dos dois, saca aí o recado. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. A Montenegro Cargas é uma das poucas no Brasil a incluir prazo de entrega em propostas para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender necessidades dos nossos clientes. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Quer conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos? É, meus amigos, essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Bom, muito bem, estamos de volta, né? Estamos de volta, rapaziada, e vamos agora para o que interessa. Sport e São Paulo. E vamos lá, vamos ser felizes. Eu gosto muito de fazer análise do React para vocês aqui, tá? Vamos lá. Primeiro tempo de jogo, assim que começa o jogo, São Paulo vai pro ataque, né? Escapou pela direita. Vou tirar o som aqui. E aí, ó, uma bola em que o Cariús não conseguiu segurar a marcação. Mais uma vez o Cariús, ele tá deixando a desejar na marcação e eu já expliquei o porquê. Eu acho que quem me segue aqui sabe disso. E aí a gente tá sem lateral agora, e aí? Porque provavelmente o Cariús não vai poder jogar o próximo jogo por causa da lesão. E aí o que acontece é que o Dalbert também tá machucado, tá indo pra transição, coisa e tal. Mas eu até citei, meu irmão, o Dalbert até tá fazendo partidas mais seguras do que o Cariús esse ano. E aí o Cariús, ó, deixou escapar mais uma vez na marcação, assim como o ano inteiro aí, ainda, né? Não entrou no ano 2025. O Duqueiroz tinha que fazer o quê? Falta. Porém, eu tenho dúvida disso aqui. Deu pênalti bem incisivo, né? O árbitro que, pelo amor de Deus, arbitragem horrível. Arbitragem horrível aí o Cariús. Vamos lá. Cariús caiu, não conseguiu marcar bem. O Marcos, ele infiltra, porém, o pé dele tá estendido, né? Ó, o cara só cai aqui. O pênalti foi aqui, né? O pênalti foi aqui. Por que o cara só cai aqui? É um delay. E por esse delay, eu já vi gente em Copa do Mundo. Eu me lembro de um jogo do Brasil na Copa do Mundo, contra o México, eu acho, que o Neymar sofre o pênalti, mas ele cai bem depois. É aquele negócio, né? Sempre tem que acontecer alguma coisa para tirar de tempo, né? O vídeo tava tudo indo bem até agora, até esse exato momento, exato corte, sem que aí o resto do vídeo, um pouco mais de 13 minutos por aí, ficou mudo. Ficou mudo, não consegui, e ficou travando e tal. É como se tivesse a internet falhado, sei lá. E aí ficou mudo. E aí eu vou ter que refazer
essa parte da análise do vídeo. Para em diante, né, do vídeo, é uma nova edição, uma nova parte da análise do jogo. Na Copa do Mundo voltou o pênalti, porque entendeu que o Neymar valorizou demais. É mais ou menos esse tipo de lance aí, né? O jogador Luciano valoriza um toque que já era muito atrás. Vejam isso aqui, vejam isso aqui. O Duqueiroz toca, mas olha onde o Luciano vai cair. Ele ainda dá um passo para frente e ele cai lá na frente, ó. Então assim, para mim ele forçou demais. E o VAR não foi chamado nesse lance. Então interessante. Gasparzinho puxou o pé ali do Luciano. Tem uma questão de pisar forte no lado da bola com o pé de apoio, que é para a bola dar uma subida e ele, o cara dá uma pancada. Não sei se vocês já viram isso. Talvez isso aconteceu com o Caleri, porque a bola dá uma quicadinha antes dele bater, ele pega muito embaixo da bola por conta disso. Vamos lá. O Caleri se preparando para a batida. Aí olhou. E mais uma vez o Kaique não ia na bola, né? Ele pulou antes. Não sabe pegar pênalti o Kaique, mas enfim, fez uma boa partida hoje. Aí chuta pra lua. E agora eu queria que vocês prestassem atenção nesse lance aqui do Sport, o ataque do Sport, logo em seguida. Olha o Lucas Lima, a movimentação do Lucas Lima e a movimentação do Pablo. Depois vocês venham dizer aqui, aos que falam isso, que o Sport não tem nenhuma questão tática, porque hoje ele mostrou até pra imprensa, a imprensa ficou surpresa, a imprensa botou o Sport mais rasa do que o chão, né? Disse que o Sport ia vir tomar uma saraivada. Todo mundo, até o Thiago Medeiros, botou que o Sport ia perder. Então, assim, todo mundo naquela de, não, o Sport não tem condições. Por causa do Altos, por causa do não sei quem, por causa da Copa do Nordeste, porque do Pernambucano. Tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, os times deixam jogar. E o Campeonato Pernambucano, os times jogam fechados. É diferente. Mas vamos lá. Veja esse lance, início de jogada. Olha lá, Lucas Lima. Por mais que ele não tenha feito uma baita partida, inclusive por conta do esquema tático. E aí eu vou logo dizendo, infelizmente, gente, não dá pra botar Lucas Lima junto com... né? Não dá. Eu já falei aqui, né? Não dá pra jogar Lucas Lima e Sérgio Oliveira, gente, infelizmente. Quando o Atencio voltar, ele vai tomar a vaga do Lucas Lima aí. Infelizmente. Por quê? Porque num esquema mais seguro, para não tomar tantos gols, com o Duqueiroz e com o Rivera, tem que ter um ponta direita. O Lucas Lima não é um ponta direita. Outra coisa, eu tava vendo a coletiva do Pepa, mas eu só vou reagir à coletiva amanhã, mais tarde, né? Mais tarde, depois que sair esse vídeo e tal. Um comentário lá, em específico, falando assim, você tem que aprender, Pepa, que o Lucas Lima não é ponta, meu amigo. A galera quer dar aula para um treinador que tá todo dia no esporte. O cara nunca sequer tocou numa prancheta. Mas vamos lá, se ele me assiste aqui, dá um ok, fui eu que falei e tal. Um grande abraço para você. Mas eu quis dizer para você, o que eu quis dizer nessa fala agora, não é te rebaixar, é te dizer que o Pepa, ele foi obrigado a mudar o esquema tático para dar uma segurança de tudo aquilo que vocês estavam reclamando do Sport no início da temporada. Ele precisou botar mais um volante, porque o time dele estava muito sobrecarregado com um volante só. E Série A, ele já mostrou aqui nesse jogo que a Série A, inclusive 99% dos comentários, ao que eu vi, lá na coletiva do Pepa, foi super positivos. E o cara, ao que parece que falou isso, ele foi respeitoso com o Pepa, inclusive. Mas aproveitar o ensejo da fala, né, para poder explicar aqui para o telespectador. O Lucas Lima, ele foi sacrificado para jogar numa posição para manter a qualidade técnica do time, porque é muito melhor você ter um quarteto formado por Rivera, Duqueiroz, Lucas Lima e Sérgio, do que um quarteto com o Carlos Alberto ou com o Gustavo Maia. Então, o Pepa, ele tentou manter o capitão do time, que é o Lucas Lima, que é o dono da 10 e a faixa, e o Sérgio Oliveira, que é um jogador interessantíssimo, jogador de Champions. Então, ele tentou manter isso aí. E aí sobrou para alguém fazer a ponta. E a ponta, ele sobrou para o Lucas, que já jogou de ponta ano passado.
porém no meio é o lugar dele, onde ele jogou mais no ano passado. Veja a movimentação do Lucas Lima e vê a movimentação do Pablo. Vamos observar primeiro a movimentação do Pablo. Veja como ele ludibria a marcação do Arboleda, achando o Arboleda que ele ia infiltrar aqui. Ele achou que o Pablo ia entrar aqui. Aí ele pensou, tá com o Sabino, tá de boa. Mas vê que o Pablo faz. E isso é treino. Isso aqui é treino. Aí quando o time perde, aí a turma esquece de coisas que o treinador faz. Mas vamos lá. Ó, movimentação. Lucas Lima dá todo o indício que vai dar o passe pro Sérgio, que tá mais fácil, né? Tá do ladinho dele aqui. Mas o Pablo tá cercado por 2, né? Finge até o último instante. E o Lucas Lima, ele foi perfeito. Nesse momento aqui, o Lucas Lima foi perfeito. Porque ele espera até o último momento para o Pablo fazer o facão. E ele vai e consegue. E não foi impedimento, e eu vou mostrar aqui que não foi impedimento. Ó. Na hora que o Arboleda cochilou, o Pablo saiu na cara do gol. Aí era uma cavadinha. E o Pablo já fez gol assim. Mas ele não pensou, né? É muito rápido esse tipo de lance. Mas imagina, uma cavadinha. Ele tentou, eu acho até. Se você olhar o movimento do chute, né? O Rafael meio que defende como se fosse uma raquetada, né? Ele dá uma raquetada na bola. Vamos lá. Ó, dá uma raquetada na bola. Eu acho que ele tentou até dar uma cavadinha. Mas não foi feliz. Queria muito que fosse gol nesse lance, hein? Ia premiar pra caramba o Sport. E antes que a galera fique dizendo que, não, é porque eu sou babão do técnico. Não, meu amigo, é porque eu torço pro Sport. Isso aqui, ó. Eu quero que o Sport vença, independente se for Pepa, Sosso, Anderson Moreira, Ruto Ferreira, Dalpozo. Se você torce para que o seu time perca, porque você não gosta de treinador, jogador, aí você já prova o que tipo você é. Arboleda dando condição. A perna do Arboleda dando condição pro Pablo. E aqui, vou tentar soltar na hora. Olha lá. Lucas Lima tocando na bola para a bola sair. Cadê o impedimento? Cadê o impedimento? Arboleda lá com o pé lá atrás. Ó. Dando condição pro Pablo. O pênalti. E tirando o lance, que vamos e convenhamos, foi falha de Cariús. E tirando o lance do chute na trave, o São Paulo pouco produziu em termos de bola pé em pé. A não ser na parte final, já ali nos acréscimos, que foi aquela hora ali que o Cariús se machucou. Mas o São Paulo só viveu de cruzamentos e de escanteio. Aí bate no primeiro pau, a bola muito mal a escorada ali, né? No primeiro pau, a bola sobra. Aí o jogador se prepara todinho para dar o cruzamento. Ele limpa para dentro e cruza. Sem cair, ó, foi cabeçado. Foi uma cabeçada. Mas aí foi falta do Sabino. Olha a mão do Sabino, vamos lá. Olha a trajetória da bola, os dois estão olhando para a bola e falta, ó. Aí o Kaique fez a defesa. Teve o chute de fora da área também do Sabino. Outra vez o Sabino aparecendo ali contra o Sport. Chutou, mas chutou com a fofa. Aí o goleiro faz a defesa, né? O Kaique França. Agora quase, né? Que o João faz um gol contra, né? Agora que eu reparei. O João, ele fica ali de frente pro goleiro, ó. E quase, eu não entendo por que o zagueiro às vezes faz esse tipo de movimento, né? É até natural, porque ele tá de frente ali, né? Recebendo chute, mas isso pode a qualquer momento resvalar no pé do zagueiro e tirar a trajetória. Ainda bem que não conseguiu bater, né? Falta pro Sport, lance do Hereda, baita lance do Hereda. Sérgio Oliveira não acertou bem hoje nas faltas, mas acertou em passes. Aí o Sérgio vai, bate, bola bate na cabeça da zaga ali, né? E aí eu acho uma coisa interessante. O Hereda, ele é um jogador que tem personalidade e a gente vê nesse tipo de lance. Dificilmente você vai ver um lateral que não tem característica ofensiva querer bater no gol. Daí, olha a distância, gente. Aí tá o quê? Uns 50 metros? E deu certo. E aí baita a defesa do Rafael, né?
Excelente defesa do Rafael. Torcida do Sport em bom número lá. Eu acho que aí tem o quê? Umas 3.000 pessoas torcedoras do Sport. Vê por esse ângulo. Tá de muito longe, velho. Olha a defesa do Rafael. Em seguida, o São Paulo vem pra cima. No segundo tempo, só dá no início do jogo ali, o time pressionado, né? Zubeldia vaiado, o time vaiado pelo torcedor do São Paulo, mais de 38 mil torcedores. E aí, ó, aquele negócio de cochilo. Deslize ali, momentâneo, acaba tomando o gol. Mas aí, ainda bem que não conseguiu, né? Uma jogada ali de pé em pé do São Paulo no início do segundo tempo. A bola vai sobrando, passa por trás aqui do jogador do Sport. E aí, o chute na orelha da bola do jogador São Paulino. E aí, o lance mais perigoso do São Paulo no jogo, tirando o pênalti, né? Lógico. Cariús falhando de novo na marcação. Mas ele tenta recompor ainda, consegue, porque o jogador do São Paulo freou, porque vê, ele não viu ninguém aqui. Ele não viu ninguém na zona de ataque. E aí ele teve que frear para esperar o time chegar. Aí o time espera, ele espera, o time chega, o Cariús faz ali a cobertura ali, né? Bota a mão para trás. E aí ele acha um baita passe na meia-lua da grande área. E aí, quem vem de trás é o jogador São Paulino com a canhota ali, que chuta no travessão. No travessão. Seria um golaço do São Paulo. Pancada. E agora uma baita jogada do Sport que quase o Lobato. Eu acredito que se o Lobato tem a batida chapando na bola, eu acho que poderia ou ser gol ou o goleiro pegar. Tipo, fazer uma defesa, enfim, uma espalmada. Porque ele tirou demais, né? Ele tirou de peito de pé essa bola aí no final. Né? Uma baita enfiada ali do Sérgio Oliveira para ele. O Pablo não estava conseguindo, nesse momento aí, puxar o contra-ataque ali mais rápido para fazer uma opção aqui, né? Que baita passe, né? Do Sérgio. E aí o Lobato, ele meio que bate meio que um peito de pé, né? Ele não chapa direito. Ele bate meio que com a parte da frente do pé. E aí a bola ganha um efeito para fora, passa raspando a trave. É tudo fim. O São Paulo já com a avenida aqui do Matheus Alexandre, né? Tentou ali por diversas vezes, faltas ali do lado direito do Sport, né? Mas não conseguiu. E aí o último chute do jogo foi um chute bem cafofo, né, para fora. E foi isso, gente. O Sport, ele empata com o São Paulo. E a gente olha agora para a classificação. Fortaleza líder por enquanto. 3 pontos, primeira rodada, ganhou em casa 2-0. Juventude também ganhou em casa do Vitória, né? Alô, torcedores do Vitória. Talvez o saco de pancada seja vermelho e preto, mas não o Sport. Enfim, Cruzeiro, 3 pontos também, né? E o Cruzeiro venceu de 2-1 o time do Mirassol. O Grêmio, ele vence de 2-1 também o Atlético Mineiro. O Atlético chegou até a encostar, estava 2-0, depois encosta. O Flamengo empatou com o Internacional, 1-1. São Paulo empatou com o Sport. E aí depois, a partir de mais tarde, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Palmeiras, Bragantino, Santos e Vasco vão estrear no campeonato, tá? E aí a gente vai ficar ligado aqui nos próximos jogos do Sport e vamos que vamos. Espero que agora é final e espero que a torcida vá em grande número incentivar o Sport. Se Deus quiser, vou estar lá também nessa final diante do Retrô. E logo em seguida, final de semana, Sport e Palmeiras. É um dos jogos que eu mais gosto. Quase todos os jogos de Sport Palmeiras de 2003 pra frente eu fui. Então assim, é muito massa, muito top. É um time que ultimamente até jogou Série B, quando o Sport jogou Série B também. Então, Palmeiras é um baita jogo, sempre é um baita jogo com o Sport. Deixa a tua opinião, minha análise é essa. Tive esse contratempo, falei a vocês no meio do vídeo aí, tive esse contratempo, né? Ficou mudo 13, 14 minutos do meu vídeo e aí eu tive que refazer o vídeo, tá? Abraço pra todo mundo, dá aquela moral.